Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo de número 12, verso de número 10. Quero agradecer a Deus pela vida das nossas irmãs, pedir perdão à nossa irmã, mas assim, quase uma tela do coração. Ela ficou mandando nos WhatsApp, mas aqui é o WhatsApp aqui, irmã, só Deus para dar vitória. Às vezes fica um volume tão alto de mensagem para responder que eu vou respondendo aos pouquinhos, não dá para responder ainda tudo. Mas fico grato a Deus por estar aqui nessa manhã e compartilhar o Evangelho da Graça aqui com os irmãos, com as nossas irmãs. Gênesis capítulo 12, verso de número 10, quem encontrou diga amém. Amém. E havia fome na terra, e Abraão desceu ao Egito para peregrinar ali, porque a fome na terra era grande. Quando ele já estava próximo ao Egito, ele disse a Sarai, sua mulher, ora bem sei que és mulher de boa aparência, e quando os egípcios te virem, eles dirão, és tua mulher, e talvez me matarão e te deixarão viva. Diz, portanto, que és a minha irmã, para que me consideres por tua causa, e para que a minha alma se conserve viva em atenção a ti. E quando Abraão entrou no Egito, os egípcios viram a mulher, que era muito formosa, e os príncipes de Faraó viram e a louvaram diante dele. E alguém a levou para a casa de Faraó. E Abraão foi muito bem tratado por causa dela. Este veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas e muitos camelos. E o Senhor feriu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, a mulher de Abraão. E Faraó chamou Abraão e disse, que isto que fizestes a mim? Por que não me dissestes que era tua mulher? E por que dissestes que ela era tua irmã? E desta maneira eu a tomei como minha mulher, e agora eis a tua mulher, toma de volta e vai-te. E Faraó ordenou aos seus guardas a respeito dele, e despediram ele e a sua mulher, e devolveram todos os seus haveres, e o despediram fora da sua terra. Podeis assentar em nome de Jesus. Eu gosto desse texto, que ele tem uma reflexão muito profunda a respeito de vida. Abraão tinha recebido uma terra da promessa. Deixa sua Bíblia aberta aí para você me acompanhar. Gênesis 12, ele é convocado da sua terra com 75 anos. Ele chega na região de Betel, verso de número 8 e verso de número 9. O texto vai dizer que ele vai construir um altar em Gênesis 12, 8. E construiu ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ou seja, ele está na terra de Betel, né? A casa de Deus, a cidade da luz, e constrói ali um altar e invoca ao Senhor, ou seja, ele faz daquele local um culto, um local a qual ele adora ao Senhor diante daquele altar. Só que o texto vai seguir e vai dizer no verso 10 que há uma grande fome na terra. E o que Abraão vai fazer com essa fome na terra? Ele vai deixar esse altar que ele constrói, essa terra que Deus tinha dado, e ele foge para o Egito. No verso de número 8 e 10, ele vai se afastar do altar que ele constrói por causa de uma crise. Primeira coisa que eu aprendo na vida, quando eu olho para Abraão, quando eu falo de vida, eu falo de relacionamento com Deus. Nunca se afaste do altar por causa da crise. A crise pode ser extremamente grande, mas o altar sempre é maior que a crise. Abraão, no momento de crise, a primeira coisa que ele faz é deixar o altar. A gente pode falar de altar, a gente pode falar de presença de Deus, de busca. Às vezes, quando a crise é muito apertada, a primeira coisa que a gente faz é deixar de buscar, é deixar de orar, é deixar de seguir a Deus. Abraão tinha um voto com Deus, uma aliança com Deus, e faz um altar numa terra que Deus tinha dado. E por causa de uma crise, no verso de número 10, ele diz assim, e Abraão desceu ao Egito para peregrinar, porque a fome era grande na terra. Em outras palavras, por causa de uma fome grande, por causa de uma crise financeira muito grande, ele deixou um altar que ele construiu para invocar o Senhor. Então, eu quero te falar com você nessa manhã, nunca abandone o altar por causa da crise. Meu Deus. Pode ser a maior crise que você passa na sua vida, pode ser a maior dificuldade da sua vida, mas se você construir um altar para adorar a Deus, fique no altar, porque o altar é mais importante que qualquer crise que eu e você venhamos a enfrentar. Porque a crise vai tentar te expulsar para longe do altar que você constrói, que é o relacionamento que você tem com Deus. Às vezes nós estamos tão mergulhados na crise da angústia,
que a gente não consegue nem mais ter aqueles momentos devocionais que a gente tínhamos antes, né? De manhã, à tarde, ou à noite. Os judeus, eles têm até a prática de hoje. Os muçulmanos copiaram os judeus, porque os judeus começaram com isso, que é a prática de orar 3 vezes ao dia. Você vê Daniel lá, Daniel capítulo de número 10, você vai ver lá ele se dedicando, melhor, Daniel capítulo 6, verso de número 10, ele se dedicando 3 vezes à oração antes de ser lançado na cova. Isso é um rito judaico. Eles oram 3 vezes ao dia, independente do momento de onde é que eles possam estar. Os muçulmanos, é claro, copiaram isso dos judeus e fazem isso até hoje. É muito comum em alguns países, como a Europa, Estados Unidos, você vê muçulmanos parando no meio da rua, dobrando diante em direção à Meca, num tapete para poder adorar lá. Eles não querem nem saber onde estão, se estão em praça pública, se estão na rua, se estão numa galeria, se estão em algum lugar fazendo um supermercado, o que for, deu a hora de oração, eles fazem. Ou seja, os pagãos fazem isso, e por que nós não devemos fazer isso? Ou seja, o que Abraão está aqui me dando um ensinamento do ponto de vista para eu não fazer. No verso de número 8, ele ergue um altar. Há uma crise, ele deixa o altar e vai para o Egito. Irmãos, isso é extremamente perigo. Quando nós fazemos isso, a sua palavra, na sua Bíblia, por gentileza, o que acontece quando eu e você abandonamos o altar? Verso 11 ao verso 13. Quando ele estava próximo ao Egito, ele disse a Sarai, a sua mulher: ora, sei que és mulher de boa aparência, e quando os egípcios vierem a ti e vão te perguntar se és minha mulher, eles vão me matar, portanto, e vão te deixar viva. Dize, pois, que és a minha irmã, para que me considere por tua causa, para que a minha alma se conserve viva em atenção a ti. Olha o problema. Quando a gente se afasta do altar, a gente consegue dar legalidade para o diabo. A gente começa a ir por caminhos a qual Deus não nos mandou ir. Verso de número 10. A decisão de ir para o Egito de Abraão. Deus não falou para ele, vai para o Egito. Quem tomou a decisão foi ele. Quando você se afasta do altar, você começa a seguir um caminho a qual Deus não te deu. E às vezes a gente olha o caminho e fala assim, rapaz, vai dar certo, mas não dá. Porque o mais importante é ficar na terra da aflição, no altar, do que se afastar do altar e morar no Egito. Eu prefiro ficar na angústia, do lado do altar, na terra da promessa com Deus, do que ficar com Satanás no Egito. Aleluia. O que ele faz? Ele se afasta do altar e vai para o Egito. Ó, parece boa, tem cara de boa, é igual, é legal, é muito bacana. Então ele se afasta. Quando se afastou do altar, o que o texto diz? Ele começou a mentir. Ele começou a fazer coisas que ele não fazia. Olha, começou a ter medo, começou a ter mentira. Ele começou a temer os egípcios. Não, eles vão te tomar, porque está longe do altar. Quando você está do lado do altar, você tem consciência. Ninguém pode encostar a mão sobre a sua vida. Pode ser o maior inimigo que for. Pode ser a maior dificuldade da vida. Você fala assim, ninguém vai encostar a mão. Porque nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos darão ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Você tem consciência que Deus está do seu lado. Mas está longe do altar, filho. O altar acabou, está longe. Está lá em Betel. Já saiu de Israel há muito tempo. Irmão, de Betel para Egito é uma caminhada pesada, uma caminhada enorme. A gente está falando de norte para o sul, de Dan a Berseba, né, que é a última fronteira de Israel. É igual Oiapoque a Chuí. Oiapoque e Chuí, lá embaixo. Dan, nascente do Rio Jordão, lá a tribo lá do norte de Israel. Berseba, a fronteira que liga Israel para o Egito, vai cortar ali a linha divisória. O que Abraão faz? O altar está muito longe, então ele começa a mentir. Às vezes, quando nós nos afastamos da presença, o diabo começa a entrar na nossa vida. E a gente consegue fazer coisas que a gente não fazia antes. A gente começa a mentir, começa a enganar, começa a trapacear, começa a ter atitudes egípcias. Mas você no Egito, nós somos celestiais. Aleluia! Então a gente começa a ter comportamentos que não fazem parte da nossa vida. Quantas pessoas são assim? Quantas pessoas eu conheço dessa forma? Que infelizmente se afastam do altar e perdem por completo a sua identidade. Porque o altar está distante, o altar está longe. Então ela começa a ter comportamento, minhas irmãs, de egípcios. Eu estou na terra do Egito, eu vou me parecer como um egípcio. Eu contei terça-feira passada, eu preguei na sede.
no culto da palavra. O pastor Silas me escalou para ministrar na terça-feira passada. Aí eu falei numa história de um filme que eu contei na terça-feira. Eu até dei aula da Faculdade Vitória em Cristo aqui e falei do filme. É um filme muito novo, 1959. É um filme de ontem, 59. Ben-Hur, clássico do Ben-Hur. O 2016 eu não gostei não, mas de 59 é mais bonito. Charlton Heston, clássico, filmaço, bonito. Tem uma mensagem ali em Ben-Hur muito interessante. Quem já viu, se você não viu, veja, mas é 3 horas de filme, tá, filhão? A dor na coluna vem com força. Dói demais a coluna. Você tem que ir pausando. É 3 horas de filme. Tem uma cena clássica em que Judá Ben-Hur está correndo na biga com Messala, que é o camarada que ele se tornou escravo do Messala. Eles estão correndo na Galileia, uma corrida de biga, aquelas corridas de bigas egípcias, e tem umas lâminas laterais. Eles estão correndo. Quando a biga de Messala quebra e os cavalos passam por cima, Judá Ben-Hur, que é galileu, ele está dando a volta. Aí a multidão, estão na Galileia, irmã, estão na Galileia. A multidão de judeus começam a gritar, pedindo para que Ben-Hur passe com a biga por cima de Messala. Aí o general Quintus, que está na galeria, olha para os judeus assim, e todo mundo pedindo sangue. Aí o romano, o general vira para o soldado romano, e ó, eles são como a gente, eles gostam de sangue. Ali eu dei pausa na televisão. Tem gente que é assim. O altar já está tão longe que ele está pensando que ele é romano. Ele já está tão distante do altar que o comportamento dele é babilônico. Ele tem todo o trejeito da Babilônia, o jeito da Babilônia, a aparência, as manias, o espírito de vingança. Às vezes soldado romano vem dentro da gente, mas eu quero te dizer uma coisa: você não é romano, você é cristão. Nós somos servos do Deus vivo, independente da crise que a gente vai passar. Mas a nossa resposta não vai vir do Egito, a nossa resposta vai vir do altar. Aleluia. É o altar que é a resposta, não é o Egito. A gente olha a crise e já começa a imaginar caminho. Não, Portugal é a saída. Olha Deus falando, ó. América é a saída. Aí vou para América, vou para Portugal, eu vou para Suécia, eu vou para não sei onde, papapá. Eu quero te dizer uma coisa: enquanto esse país tiver o altar, o Deus desse país é Deus, e ponto final. Aleluia. Há um altar nessa terra, aleluia. E as pessoas começam a ter esse espírito de fuga. Olha na sua Bíblia, verso 14 e 15, diz o seguinte: e quando Abraão entrou no Egito, na sua Bíblia, os egípcios viram que a sua mulher era bonita, e os príncipes de Faraó a louvaram diante dele, e alguém a levou para a casa de Faraó. Esse aqui é o problema. Qual é o problema, irmão? O problema é isso aí, ó. Quando você se afasta do altar, você pode perder a sua família. Se afastou do altar, Faraó já tomou a esposa dele. Quem tem distância do altar perde família, filho. Enquanto mais perto do altar, família mais unida. Enquanto mais distante, mais o Egito toma. Aleluia. Você quer ter a sua família unida? Permaneça perto do altar todos os dias. Porque o que vai dar unidade à sua casa, à minha casa, não é o que temos, mas é a nossa relação com o altar. Aleluia. É o altar que vai trazer unidade, vai trazer elo, vai trazer aliança. Abraão, na decisão dele, extremamente lógica, foi uma decisão lógica, mental. Tem uma crise aqui, vou para o Egito. Vou resolver meu problema lá. O Egito é rico e eles vão ter que resolver meu problema. Se você olhar o texto aí tudo, em momento nenhum ele fala com Deus: Senhor, eu posso ir para o Egito? Não, é simplesmente ele usou a lógica. Não, a saída é a América, é Miami. A saída é Suécia, Espanha, Portugal, que hoje é a febre. A saída é essa aqui, é lógica. Aí Deus, mas eu não mandei você sair daí. Deus tinha dado a terra da promessa para Abraão. Ele falou assim: não mandei você sair daí.
Se você olhar o texto, em momento nenhum Deus envia anjo. Não, você está proibido de sair. Você quer sair? Você sai. Mas vai ter consequência. Você quer sair? Você sai. Primeira consequência, mentira. Segunda consequência, problemas internos. Terceira consequência, perdeu a família. Perdeu a família. O Egito foi lá, olha o texto aí na sua Bíblia. Verso de número 15. E os príncipes de Faraó viram e a louvaram diante dele, e alguém a levou para a casa de Faraó. Abraão não pode fazer nada. O Egito entrou lá, você está na minha terra, então o que é teu é meu, vem. Já estão mortos. Esse é o que mais acontece com algumas pessoas. Já estão tão distantes do altar que vão perdendo um por um para o Egito. Mas que há poder no sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre a minha e a sua casa. A gente não pode ter esse tipo de decisão, porque às vezes a gente pensa com a lógica, mas não pensamos com a fé. A gente olha para os olhos humanos, pelo plano humano, e a gente não faz qualquer tipo de pensamento a respeito disso. Tem um outro personagem daqui dos patriarcas que vai ter a mesma decisão. Isso aqui é fantástico. Gênesis capítulo 46, se você quiser abrir aí na sua Bíblia ou anotar do lado. Jacó vai receber a notícia que José está vivo, 45, lá nos últimos versos. Ele recebe assim, olha, teu filho José está vivo. Ele recebe a notícia. Ele fica tão animado no verso de número 28, que ele fala assim, basta, eu irei ter com José e ele colocará a mão nos meus olhos. E falou. Verso, capítulo 46, verso 1, é a sequência. Aí diz assim o texto assim, e Israel saiu com tudo que tinha e veio a Berseba e levantou um altar ao Deus do seu pai Isaque. Ele está em Berseba. Mas por que Jacó está em Berseba? É a última fronteira de Israel para sair da terra. Porque lá no 28 ele falou assim, não, eu vou lá ver meu filho. Mas Jacó está assim, ó. Eu vou lá ver meu filho. Ele, peraí. O Deus que eu conheço já me deixou manco de uma perna. A probabilidade dele deixar manco da outra é muito grande. Então eu não posso simplesmente pegar minhas coisas e ir embora. Eu tenho que perguntar a Deus se é da vontade dele. Aí ele vai levantar um altar. Aleluia. Gênesis 46, 1. Levantou o altar e ele, de noite, ele sacrifica. Aí Deus diz assim, verso 2. E o Senhor, em visões de noite, disse, Jacó, Jacó. E ele disse, eis-me aqui. Não temas de ir para o Egito. Por que Jacó faz o altar? Porque Jacó sabe exatamente que para fazer qualquer coisa com Deus que tem aliança, você não pode fazer nada. Você tem que pedir permissão a ele. Porque Jacó sabia que a vida dele não era mais dele, era de Deus. Você e eu não temos mais vida. A minha e a sua vida pertence a Deus. Você só vai, eu só vou aonde Ele quer. Só comemos o que Ele quer. Só vestimos o que Ele quer. Os nossos amigos é Ele que dá. Você e eu não temos querer. Seja feita a vontade dEle sobre a nossa vida, sobre o nosso destino e sobre a nossa casa. Aleluia. Isso é algo muito extremamente sério. Eu acho interessante, pastor, que Jacó oferece ao Deus do seu pai Isaque. Isso eu falei na sede de 2017, Jornada de Educação. A revelação que Deus tem para Isaac é uma revelação diferente. Deus se revelou a Isaac, ele chama ao Deus do meu pai, o terror de Isaac. Ele chama de terror de Isaac. Quando Jacó vai falar isso para Labão, por que Jacó chama Deus de terror de Isaac? Abraão é o Deus da promessa. O Deus para Jacó é o possante de Jacó. Possante, ele chama, o meu Deus é o possante. E para Isaac é terror. Ele diz assim, o Deus do meu pai, o terror de Isaac. Por que terror? Isaac está deitado no altar e o pai dele tem um cutelo. Ó. Deus para Isaac é o Deus do cutelo, do machado. Por isso que Isaac já faz diferente. Ele enfrenta a crise no Egito, a crise na terra da promessa, e não sai. Por isso que ele planta 100 e colhe muito mais. Porque ele fala assim, eu prefiro enfrentar a crise na terra da promessa com Deus do que abandonar a terra da promessa e viver no Egito com Satanás. Porque aquele que está com Deus na terra da promessa, mesmo em crise, vai plantar e vai colher 100 por 1. Aleluia! Porque ele tinha uma revelação a respeito desse Deus. Abraão não. Abraão fez escolhas equivocadas. E essas escolhas levaram a isso aí, ó.
Verso 15, perdeu a sua família. Leia comigo aí, verso 16, olha o que diz a Bíblia. Abraão foi bem tratado. Por causa dela, este veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Ó, que bacana, top. Ficou rico na terra do Egito, mas sem família. Ó. Dormiu sozinho. O que adianta? Não, eu tô bem aqui no Egito. Cadê a sua família? Não, estou bem. Ué, cadê a sua família? Não, mas eu estou morando na Taúfo de Paiva. Cadê a sua família? Eu estou morando no Península. Cadê a sua família? Eu estou aqui na América, eu estou bem. Cadê a sua família? Não adianta ficar longe do altar, prosperar no Egito e não ter a família para usufruir. Meu Deus. Fique no altar, meu irmão. Enfrente a crise, porque na sua casa não faltará nada. Aleluia. Nem pão, nem água. Aleluia. Porque Ele supre as nossas necessidades. Não luxo. Não luxo. Ó. Necessidade. Luxo não. Não confunda luxo com necessidade, filho. Deus supre necessidade. Abraão apostou muito alto. Perdeu a direção, perdeu a sua identidade, perdeu a sua família. O preço é extremamente amargo, alto. Ah, pastor, verso 16. Mas ele foi bem tratado. Por quem? Pelos egípcios? Escravo, boi, jumento, ovelha. Ele estava ótimo. Eu fico imaginando a primeira noite de Abraão chegando na tenda. Ó, ganhei tudo. Dorme sozinho, miserável. Não tem ninguém. Vai compartilhar com quem a vitória? Cadê? Não, eu ganhei tudo. Está sozinho. Não valeu a pena, ou seja, o preço é extremamente alto. Por uma decisão que ele tomou lá atrás. Não, eu acho que dá certo ir para o Egito. Eu acho um texto fantástico, bonito, pela maneira como Deus trabalha conosco. Ele não impediu. Você quer ir para o Egito? Vai. Essa é a sua decisão? Pode ir. Deus não poderia aparecer. A nossa irmã que leu o texto de Micaías. Aí eu estava falando, a irmã Márcia, eu estava falando com os irmãos ali do louvor. O texto diz assim que Micaías teve os Ezequias, vai ferir Micaías no queixo. A nossa Bíblia, ela vai tentar dar um texto mais suave, né? Amenizada. Obrigado, pastor, essa é a palavra, né? E Zedequias feriu Micaías no queixo. No hebraico é o grosso, e deu-lhe um soco. Por isso que é ferir o queixo. Deu-lhe um soco. Ou seja, Deus não enviou o anjo para impedir o soco. Deus não enviou o anjo para impedir que ele fosse para a cela. Ele falou assim: você vai profetizar? Vai ter consequência. Porque o profeta tem que carregar a consequência de ser profeta. Não é só profetizar, tem que ter a consequência. Você não mandou o anjo, impeça, ele levou-lhe um soco, e aquele soco deve ter caído no chão, sangrou, e foi lá, e olha, se vocês voltarem em paz, então não foi verdade que eu profetizei. E aguentou a pressão. Isso é o quê? É o profeta com a consciência que é melhor enfrentar as dificuldades da vida com Deus do que a facilidade do Egito sem Deus. É verdade. Não estou dizendo que vai ser fácil a nossa decisão de ficar do lado do altar. É difícil. Vai ter gente que vai te ligar: rapaz, aqui está muito bom. Aí você fala assim: mas bom quanto? O que é bom? Abraão estava deixa eu usar um termo da juventude. Abraão estava instagramável, ostentador, cheio de coisa para tirar foto, cabra 0 km, escravo novo, jumento importado. O Egito era tudo importado, né? Tava top. E aí, Abraão, está comemorando o que na tenda? Cadê sua família? Ah, não, pô. O Egito levou. Vale o preço de ter tudo do Egito e perder a família para o Egito? Não abra mão na sua casa. Fique perto do altar. Aleluia. Aleluia. Fique perto do altar. No verso de número 14, dá uma olhada na sua Bíblia, no capítulo 13. 13, 14. 13, 14. Gênesis 13, 14. Aleluia. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se afastou dele: levanta os seus olhos e olha
do lugar onde estáis para o norte, e o sul para o oriente e o ocidente. Só até aí. Por que eu li isso aí? Esse é o primeiro momento no texto que Deus vai falar desde Gênesis, verso de número 3. Abraão ficou o período inteiro no Egito, não ouviu uma voz de Deus. Ele só vai ouvir a voz de Deus no verso de número 14 do capítulo 13. Pastor, mas por que esse silêncio todo é? Quando a sua opinião se prevalece, o céu fica em silêncio. Essa é a sua opinião? Não adianta fazer algo que você está colocando dentro do seu coração. Não, eu vou fazer isso. Você quer fazer isso? Beleza. Vai lá e faz. Sofre as consequências. Não, eu vou ficar sócio de fulano. Tem certeza? Não, eu vou me mudar. É isso mesmo? Não, eu vou comprar isso. Tem certeza? Então vai. O céu fica em silêncio. Aí quando a gente vai com a carreta e acerta no mundo, mas Deus vai. Você que é isso, rapaz? Você não dobrou o joelho de madrugada para perguntar a minha direção. Você não foi lá de manhã no trabalho de consagração levantar o altar para pedir a minha resposta. Aleluia! Às vezes a gente não quer isso. O céu, para manifestar, o preço é maior. Fazer parar de chover foi mole. Ó, fecha o céu. Beleza, fechou. Mas para abrir teve que descer 7 vezes. Elias, para fechar o céu, foi rapidinho, mandou a voz, fechou. Mas para fazer chover, teve que dobrar o joelho 7 vezes. Ele está dizendo assim, ó, para abrir é mais difícil. O preço é mais alto. O preço é mais caro. Demora mais. Mas se ficar firme, manter seu joelho firme, manter sua vida no altar, eu responderei dos céus. Aleluia. Enviarei uma resposta. Glória a Deus. Que nessa manhã eu e você venhamos fazer tudo na nossa vida, que a gente venha perguntar tudo a Deus. Por isso que nós somos filhos. Por isso que a Arca da Aliança traz o prato do maná dentro dela. Hebreus 9:4. Por que o prato do maná está dentro dela? Para falar sobre dependência. Nós somos a Arca de Deus. Hoje no Novo Testamento, Hebreus vai dizer, nós somos a Arca. Na Arca tinha a vara, tinha as tábuas e tinha o prato do maná. Aí você pergunta, por que ele vai botar o prato do maná ali dentro? É para lembrar que Israel tinha que ser dependente. Eu e você somos filhos. Deus quer nos relacionar. Ele é o nosso pai, nós somos um filho. Você se você tem filho em casa, você sabe. Seu filho, ainda que conheça a geladeira, ainda que ele tenha acesso a tudo, ele vai perguntar, mamãe, pai, eu posso comer isso? Que horas eu vou fazer? Posso ir? Assim é o seu relacionamento e o meu relacionamento com Deus. Ele quer ouvir da nossa boca, posso ir lá? Posso fazer isso? É da sua vontade? É isso que o Senhor quer? O que o Senhor deseja que eu faça? Aleluia! Aleluia! É uma dependência total. É uma dependência que a gente não olha aqui para a terra, a gente olha para o céu, meu irmão. É literalmente a consciência do descansar em Deus. Aleluia! Aleluia! É exatamente isso que espera de nós. Tem um quadro bonito de Rembrandt. Aleluia. Jesus acalma a tempestade, um quadro muito bonito. Toda vez que eu vejo aquele quadro eu me emociono. Depois você bota aí no seu Google Rembrandt, mostra lá, pintor holandês, século 17, Jesus acalma a tempestade. Um quadro muito bonito. Aí tem uma cena, o pintor, pastor, pintou de maneira tão fantástica. Aí está Jesus parado, sentado assim, olhando atônito para Pedro, né? Aí mostra a posição de cada discípulo, porque você nunca pensa nisso. A gente lê o texto, mas a gente não consegue imaginar que todos os discípulos estavam no barco. Estava todo mundo ali. E o pintor pintou de uma forma que ele botou um amarrando a corda no mastro, o outro com a mão na cabeça assim, ó. O outro segurando o leme, um segurando assim as cordas, assim, olhando para o outro, o outro segurando a gola da camisa, a túnica, a parte da túnica para não cair. Aí quando eu vi esse quadro, o Espírito Santo perguntou assim, quem é você? Falei, Jeová. Falei, quem sou eu aí, Jeová? Falei, quem sou eu aí, Jeová? É exatamente isso aqui. É a consciência que Cristo está conosco. Quando você não percebe que Ele está com você, a gente fica desesperado igual Abraão, querendo fazer respostas com as mãos, sem esperar a resposta do céu.
Eis uma palavra profética para a sua vida. Fica tranquilo. Aleluia. A resposta de Deus vai vir para você ainda por esses dias. Aleluia. Deixa eu falar de novo. A resposta de Deus ainda vai vir por você por esses dias. Mantenha os seus ouvidos abertos. Aleluia. Mantenha o seu coração inclinado no altar. E Deus vai te enviar a resposta por esses dias. Aleluia. Verso 17 ao verso de número 20, diz assim: E o Senhor feriu a casa de Faraó com grandes pragas. Qual que é o 17? E o Senhor feriu a casa de Faraó com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Verso 18: E Faraó chamou Abrão e disse: Que isto que me fizeste? Aleluia. Por que não me dissestes que era a tua mulher? Quando você está longe do altar, para onde você vai, a praga te acompanha. A praga acompanhou Abraão. A crise lá no Egito, lá na terra, aí você está longe do altar, então recebe a praga. Não adianta. Longe do altar é estar com a casa aberta, suscetível a qualquer ataque do inferno, do diabo mesmo. Coisa boa é andar na obediência. Rapaz, quando você está na obediência, você fica nojento. Você fica soberbo, fica. Você tem um espírito, fica, não é perigoso, você é obediente? Rapaz, você fica nojento. Você quer dar tapa na cara do diabo toda hora. Você está na obediência. É um senso de segurança. É um senso de paz. É uma alegria, aleluia, inaudita. Aleluia. É algo que as pessoas não compreendem. É a consciência que você está enfrentando uma dificuldade, mas você sabe que Deus está com você. É o João capítulo de número 11. Os 3 versos de João 11 fala a palavra doença 3 vezes. E Lázaro estava doente. E Maria e Marta eram irmãs de Lázaro, doente. E pediram para que Jesus fosse lá, porque ele estava doente. 3 vezes a palavra doente. Aí depois o verso 4 fala assim, não, porque a sua doença... Fala de doença, João ele está sendo proposital. Mas ele fala de glória uma vez. O que João está dizendo? A doença pode ser muitas vezes, mas só precisa de uma glória que acaba com a doença. Aleluia. Só precisa de uma glória só, de uma presença, de uma manifestação, de um haja de Deus, de um agir de Deus. Não importa quantas vezes seja o ataque do inimigo contra você, contra mim, contra a nossa casa. Se estamos de obediência, fica tranquilo. Uma glória de Deus acaba com todo mal, acaba com toda enfermidade, acaba com toda doença, acaba com toda crise, acaba com toda angústia. É dessa forma que funciona. Mas quando nós estamos nos afastando do altar, o que acontece conosco? Acontece exatamente isso aí. A praga nos acompanha. Porque parece, sabe, minhas irmãs, que está dando muito certo no Egito. Está tudo prosperando. Aí você fala assim, pô, para que eu vou? Pô, minha mãe está lá na oração, para que eu vou voltar lá? Estou prosperando. Aí o diabo diz, calma. Já tem uma praga preparada aqui já. Fica tranquilo. Aí quando começa a acontecer, mãe, olha aí, mãe, que a coisa aqui... Não é assim, minhas irmãs? Deu ruim. Mãe, pelo amor de Deus, estava tudo tão bem. É, filha. Longe do altar, a praga chega. O que impede a praga de chegar é o altar que eu e você estamos levantando na nossa casa, na nossa vida. É o altar que nos blinda, é o altar que mantém as coisas tudo longe. E o que acontece? Verso de número 19, melhor dizendo. Porque disseste que ela é tua irmã, esta maneira eu tomei como minha mulher, e agora eis que a tua mulher toma e vai. Olha o 20 também, eu faço o completo. E Faraó ordenou seus guardas a respeito dele, e despediram ele e a sua mulher e todos os seus bens. Verso 19. Quando você está no Egito, longe do altar, você passa vergonha. 19. Rapaz, você mentiu para mim, rapaz. Você é um mentiroso, Abraão. O que nos impede de sermos envergonhados é o altar que servimos a Deus. Aleluia. Em nós não há vergonha, em nós há dupla honra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas quando nos afastamos, somos envergonhados. Somos envergonhados. Porque o Egito, ele nos envergonha.
O que nos honra é o altar, irmão. É o altar que nos dá essa honra. Fora isso, longe do altar, além de você passar vergonha, verso 20, você é expulso. Você é colocado para fora. Vai embora daqui, isso aqui não faz parte da tua vida, não. Pode ir embora. Abraão foi colocado para fora. Ele vai voltar para a terra de Canaã? Claro que vai. Claro que vai. Verso de número 12 do capítulo 13. 12, 13. Em primeiro lugar, um reflexo extremamente que vai acontecer na vida de Abraão. Abraão habitou na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da planície e foi armando suas tendas até chegar a Sodoma. Ele volta do Egito como? Cheio de grana, pastor. Só que a grana que ele ganha do Egito foi motivo de discórdia entre ele e Ló. E são os reflexos do Egito. Ainda que você volte para o altar, aquilo que você ganha no Egito pode se tornar discórdia e divisão dentro de casa. Meu Deus. Dividiu ele e Ló, filho. Não, vamos dividir. Primeiro problema. Ló vai para um lado, Abraão vai para o outro. Esse é o primeiro resultado. Divisão e discórdia. A grana foi muito boa no Egito, mas agora, filho, tem que dividir. Veio do Egito. Não, meu Deus. Mas senhor, eu estou voltando para o altar. Abraão, reflexo. Consequência. Você vai pagar, tem que pagar pedágio, não. Você está rico, mas agora virou problema. Outro problema. Verso de número 3 do capítulo 16 da sua Bíblia. Gênesis 16, 3. Gênesis 16, 3. Diz assim: e Sarai, a mulher de Abraão, tomou quem, irmãos? Tomou quem? H. Ela era o quê? Egípcia. Sua escrava, e deu a Abraão, seu marido, como esposa, quando Abraão já estava morando há 10 anos em Canaã. Se Abraão não vai para o Egito, não tinha H. Se Abraão não vai para o Egito, não tem Ismael. O problema é esse. Foi para o Egito, mas trouxe a consequência do Egito. Pense muito bem quando você sair do altar e for buscar refúgio no Egito. Porque ainda que você corra para o altar e fique diante dele, a consequência pode vir. Meu Deus. E veio, separou de Ló, perdeu a grana, porque ganhou a grana, mas teve que dividir a grana entre ele e Ló, já ficou mais pobre. Aí ele ganhou esse pequeno probleminha, Ismael. Probleminha muito pequeno para ele. Até hoje, uma crise extremamente complexa, extremamente difícil. Aonde que ele pega H? Ele recebe H de Faraó. E deu escravos e escravas. A gente não leu lá atrás? Volta lá comigo lá. Verso de número 16 do capítulo 12. E Abraão foi bem tratado por causa dele. Pôs escravos e escravas. Se afastou do altar, mas teve que levar a consequência do Egito. Ah, mas pastor, mas Deus podia tirar. Não, filho. Consequência. Não assumiu a responsabilidade de procurar uma saída, vai aguentar o rojão. Verdade. São pessoas que fazem sociedade com Deus, falando assim: rapaz, não faz sociedade com esse cara. Aí envolve num problema de sociedade, quebra, aí arruma justiça, aí o cara faz campanha, faz oração, busca profeta. Não, mas Deus é Deus. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Quem fez a sociedade foi você. Se envolve em coisas onde não eram para serem envolvidas, acabam atraindo a consequência. Qual é o resultado que eu aprendo aqui com Abraão? A crise pode ser até grande. É até fácil entrar no Egito, mas não se afaste do altar e nem da terra da promessa. Não se afaste daquilo a qual Deus tem colocado na sua mão. Glória a Deus. Não se afaste do altar a qual Deus colocou na sua mão para você construir. Mantenha o seu altar de pé, a chama acesa, e fique tranquilo, porque a resposta de Deus vai vir sobre a sua vida em breve. Aleluia. Fique firme do lado do altar. Aleluia. Fique firme, porque Ele vai responder exatamente no tempo dele. Quando eu li para vocês em Gênesis 46, o texto de Jacó, lá nos versos de número 2, ele diz que em visões de noite, o Senhor respondeu ele.
No verso 1 ele diz que ofereceu sacrifícios ao Deus do seu pai. Deus só respondeu ele à noite. Você sacrificava de dia. Jacó ficou o dia inteiro no altar esperando uma resposta, não veio. Porque Deus é assim, Ele não dá a resposta quando você quer, Ele dá a resposta quando Ele quer. Ele está dizendo, até quando você aguenta ficar diante do altar dele? Mas Ele está dizendo, fica no meu altar, porque perto do meu altar não tem praga, perto do meu altar não tem Egito, perto do meu altar não tem mentira, perto do meu altar não tem ataque do diabo, perto do meu altar não tem armadilha de Satã, perto do meu altar tem resposta, perto do meu altar tem graça, perto do meu altar tem cura, perto do meu altar tem livramento, aleluia! Fique perto do altar, não se afaste do altar. Ainda que os convites sejam extremamente de você ficar tonto. Ainda que seja assim convite, pastor, mas está tudo direitinho, mas é Egito. Vai dar ruim, como diz o meu irmão, vai dar ruim. Não, mas o pastor tem cara de Canaã, parece com Canaã, é cheiro de Canaã, mas é Egito. Não abra a mão do altar que Deus colocou a sua vida. Aleluia. Não abra a mão da presença que você tem. Não abra a mão de buscar refúgio aonde você não falou com Deus. Fique de pé em nome de Jesus, eu não vou me alongar muito. Vou ficar de pé, irmão, para a gente orar? Aleluia a Deus. Quem entendeu aí, dá glória a Deus aí? Glória a Deus. Pastor, eu achei que foi assim, Aleluia. sai correndo aqui. Evangelho, resposta. Palavra de Deus para a sua vida. Eu conheço um monte de gente boa. Muita gente boa. Aleluia. Que perdeu seu altar por causa de alguns egípcios aí da vida. Gente que foi para outro país. É verdade. Gente que se tornou atleta de nome. A prostituição é muito forte. Engolido pela fama, por tudo. Porque o Egito é bonito, hein? O Egito seduz. O Egito seduz tanto que o povo que saiu de lá ficava preocupado com melão, cebola e pepino, como disse o nosso pastor na ceia. Não lembravam do chicote, mas lembravam do melão, do pepino e da cebola, mas esqueceram do chicote. O Egito, cara, o Egito, sabe, encanta. Vou usar um termo de Charles Chaplin. As luzes da ribalta saltam os olhos. Saltam os olhos, as pessoas ficam assim encantadas. Mas o Egito não tem algo que só eu e você conseguimos ter: o altar. Aleluia. E estar perto do altar é um negócio muito bom. Ainda que todo mundo esteja na sua volta, sai daí, vai embora. Acabou o seu tempo, você. Eu só saio daqui quando Deus mandar. Aleluia. Eu só tiro a minha casa daqui quando Deus disser. Quando Deus falar, eu vou sair. Eu sei que eu vou sair debaixo da bênção. Aleluia. Aleluia. Quando Deus fala com Jacó, não temas de ir para o Egito. Ele já dá a promessa, ó. Eu irei contigo e te trarei de volta para essa terra. E José colocará a mão nos seus olhos. Ele está dizendo assim: Jacó, você vai morrer diante do seu filho. Colocar a mão nos olhos é morte. Ele está dizendo assim, ó, José que vai fazer o seu sepultamento, ele que vai fazer seu rito fúnebre. Não temas de ir, porque eu te levarei e te trarei de volta. Ele está dizendo, Jacó, pode andar no deserto com a sua família, ninguém vai encostar a mão nela. Eu estou te liberando para ir para lá. A minha bênção é rapaz. Aí o que eu falei aqui, a gente fica soberbo. Quando Deus fala assim para você, pode ir, filho, fica tranquilo, não vai passar necessidade, nenhum mal vai te fazer, nenhuma praga vai chegar, eu estou contigo, estou na sua frente, aleluia. Mas fica no altar que a resposta vai vir, aleluia. Você crê nessa palavra? Você pode dizer amém, você pode glorificar, você pode bendizer a Deus nessa manhã, você pode exaltar o Espírito Santo. Feche seus olhos, vamos orar, coloque a mão no seu coração. Quero pedir nessa manhã que Deus venha te responder, que você não se afaste do altar da oração, que você não se afaste do altar da palavra, da presença, que você mantenha sempre seus ouvidos e seu coração aberto para uma resposta. Deus não abandona os seus filhos que estão debaixo do altar. Deus não abandona os seus filhos, melhor que estão ao lado do seu altar. Mantenha o seu altar de oração aceso. Mantenha seu altar de oração da leitura bíblica acesa.
Mantenha sempre de pé o seu altar na sua casa lá, que o objeto mais bonito da sua casa não venha ser a televisão, Aleluia. nem venha ser o rack, nem venha ser o quadro famoso ou o sofá moderno, que venha ser o altar de Deus no meio da sua casa. Que os seus familiares, que os seus amigos, quando entrarem na sua casa, não reparem nem na tinta que está pintado, nem no novo ornamento que tem, mas ele fala assim: tem uma presença aqui diferente que não tem lá em casa. O que você tem aqui? Você, aqui tem um altar que está aceso 24 horas. Aleluia. Aqui a gente come na oração, assiste televisão na oração, ouve louvor um dia inteiro. A gente aqui todo momento falando do evangelho. Aqui em casa o altar funciona 24 horas. Qualquer hora ele pode acordar aqui a gente, 3 da manhã, 4 da manhã, 6 da manhã, 5, não tem horário. Chegou aqui, Jesus fala, porque ele tem liberdade aqui em casa, aleluia. Senhor, que nessa manhã, que nesse resto de manhã, aqui, Senhor, junto com os seus filhos, com as suas filhas, nessa consagração, Senhor, que o Senhor venha, ó Pai, falar que sempre conosco. Não nos permita, ó Pai, sabe, abandonar Canaã para ir para o Egito. Não nos permita nos distanciar desse altar, ó Pai, a qual o Senhor nos deu, o Senhor nos deu. O Senhor nos deu essa terra, o Senhor nos deu uma terra. Deus, existem vidas aqui como uma terra, que é a sua família, a sua casa, Senhor. São os seus desafios. Pai, que nós venhamos sempre estar do lado do seu altar. Venhamos sempre, ó Pai, preferir o seu altar ao Egito. Porque cremos que tu és o Deus da resposta. Aleluia. E eu creio que em alguns dias muitas respostas virão, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor?